Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença aí de todos. Mais uma reunião aqui online da Sonaf São Paulo. Quero agradecer aqui a Milena e o Bruno, que vão estar palestrando aqui para a gente hoje. É sobre a influência do sono na vida esportiva. Quais aspectos importantes para a intervenção fisioterapêutica? Eu vou apresentar os dois, daí eles ficam tranquilos ali para fazer a palestra, né? O Bruno Gruninger é fisioterapeuta da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, mestre e especialista pela UFSCar, é especialista em fisioterapia esportiva pelo COFIT Sonaf, sócio Sonaf, fisioterapeuta da UNUM, fisioterapia especializada, e professor universitário. Lá na UFSCar mesmo? Não, onde você está Não, agora? eu tô Tatuí, né? eu tô em Tatuí, eu sou professor aqui tem um campus da Universidade de São Caetano do Sul, na Ah, tá. USCS, e no campus de Itapetininga aqui. Não estava escrito aqui, desculpa. Imagina. E a Milena Anido Pereira Coimbra, é fisioterapeuta formada pela Universidade Federal de São Paulo, no campus da Baixada Santista, né? Especialização em fisioterapia esportiva pelo Unifesp 7, mestrado em ciências pelo Departamento de Psicologia da Unifesp, especialista em fisioterapia esportiva pelo COFIT Sonaf e sócia Sonaf, fisioterapeuta do Clube de Handebol Hércules, ACSEG. Isso? Falei Isso, certo? isso. Falou certo. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sintam-se em casa com vocês. Obrigada. Valeu, Eduardo. Valeu, pessoal. Boa noite a todo mundo. Uma honra, um privilégio. Não sei nem adjetivar esse momento. Mas realmente eu fiquei muito feliz com o convite e poder fazer parte disso aqui, né? Faço parte da Sonaf desde 2018 e, igual a gente estava falando aqui antes, né? O Léo falou com muito orgulho e muito legal mesmo poder participar desse momento. Então, assim, espero que vocês gostem também e fiquem super à vontade para tirar suas dúvidas, trocar ideia, tá? A gente está aqui para tentar agregar o máximo possível, tá? Milena, quer falar alguma coisa? Não, faço minhas as suas palavras. Acho que é uma honra realmente ser tão recente assim na Sonaf e já poder falar um pouquinho do que foi um dos meus maiores estudos no SET, no mestrado. Então, é um assunto que a gente gosta muito de falar e que não é muito citado, não é muito visto ainda. Ainda tem muito a crescer, principalmente dentro dos clubes. Acho que é isso. Boa. Então, a gente fez uma divisão aqui, né, sobre o que a gente quer abordar. É lógico que, assim, por mais que sejam estudos recentes e uma discussão recente, né, acho que a partir do momento que a gente começa a olhar para o atleta e tentar entender a visão que ele tem sobre o mundo, a visão que o atleta tem sobre o meio que ele está inserido, né, eu acho que acaba surgindo essa temática de sono aí, e ela é extremamente relevante, né? Então, a gente fez uma divisão aqui, a gente vai falar sobre o que é sono, efeitos na privação do sono no desempenho, avaliação do sono e o impacto real disso nos atletas, né? E o nosso objetivo, assim, como eu estava falando, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre o assunto, a gente tentou sintetizar as informações que são extremamente relevantes e também trazer o máximo possível de coisas que vocês consigam utilizar, seja no clube que vocês estão ou irão atuar, e também com o paciente, né? Eu, por exemplo, eu não estou em nenhum clube, mas consigo atuar nisso no meu paciente particular, tá bom? Aqui, nossa apresentação, né? Só vou acrescentar o que eu sempre falo o que é o mais importante. Eu sou pai da Nina. Esqueci de colocar meu segundo filho aqui, ó. Esqueci. Olha que absurdo. Ele que tira tanto meu sono, porque ele está com 6 meses ainda, ele é que mais tem Ele é tomado o o nosso bônus dessa tempo. aula. Então, sou pai da Nina, pai do João, sou marido da Mar, que se também não fosse ela, não teria começado a estudar sobre sono e também não ia poder participar disso hoje, porque ela que está segurando a barra ali com as crianças. É, atuei já em alguns clubes, né, desde 2013 até 2018, e sou sócio na desde 2018, e aí tenho me aventurado no mundo do empreendedorismo e no mundo
da docência também, uma coisa que gosto muito de fazer e sempre é um prazer fazer isso. Atuava antes como professor da fisioterapia, né? Foi onde eu tive o prazer de conhecer o professor Léo, que está aqui hoje. Tive bons alunos lá também, que hoje são meus amigos, são excelentes fisioterapeutas. E agora eu sou docente do fisioterapia e docente do curso de medicina da Universidade de São Caetano do Sul, aqui no campus de Itapetininga. Milena? O já foi apresentada, mas acho que a principal parte agora, para quem foi atleta, principalmente handball, é estar dentro de quadra de uma forma diferente, querendo estar dentro de quadra literalmente. Eu sou físio do Hércules Handball e em algumas competições faço parte da seleção paulista também no handball, quando a gente faz campeonatos brasileiros, e trabalho atualmente na Fisio Premier no Itaim. Acho que essa já foi apresentada. Boa, vamos lá. Começando aqui então, para a gente falar primeiro sobre o que que é sono, né? Eu acho que é importante a gente entender dentro das atribuições do fisioterapeuta do esporte, né? Acho que assim, se a gente for dividir olhando bem de maneira geral, né? A gente pode falar de atendimento imediato, avaliação para participação, prevenção de lesão e avaliação e tratamento das lesões específicas, né? Eu acho que a relação disso com o sono, ela fica muito evidente quando a gente pensa em aspectos de prevenção e também acho que tem toda uma demanda, todo um distúrbio que pode acontecer ali quando a gente está pensando nos atendimentos das lesões específicas. Então a gente sabe, a gente vai abordar isso também, né? O impacto que a lesão pode ter no dia a dia do atleta e também o impacto que a falta, que a privação de sono pode trazer no aspecto preventivo, né? Então acho que só para a gente segmentar da área que a gente acaba atuando mais, eu acho que acabaria ficando dentro desse recorte aqui, né? E, assim, acho que a latência de se falar de sono é justamente porque ele é muito impactante na nossa vida. Independente da gente olhar para o esporte, né? A gente tem alguns estudos aí que apresentam uma forte associação, por exemplo, entre o tempo de sono e morte. Então, por exemplo, para homens, o maior risco de morte está naqueles que dormem menos de 5 horas ou mais de 10 horas por dia. E para as mulheres, o maior risco está naquelas que dormem menos de 5 horas e mais do que 9 horas por dia. Então, assim, isso só por isso, acho que já o assunto já é impactante, o assunto já precisa ser destacado, né? E aqui também já traz um outro ponto importante, que é a gente entender que não adianta a gente falar só de quantidade de sono, né? Não adianta dormir 12 horas por dia, que também isso pode gerar outros tipos de problema. É lógico, quando a gente pensa em atleta, normalmente a gente fala da privação do sono. E eu acho que esse número ele também é assustador, porque se a gente pensar que um em cada dois atletas apresentam algum distúrbio de qualidade de sono. Então, os estudos apontam de 50 a 78% dos atletas relatam algum distúrbio relacionado ao aspecto qualitativo do sono, tá? A Nina está aqui. Falei para vocês que ela vinha participar aqui. Quer dar um oizinho, filho? Não? Vai dar aula também. Quando a gente pensa nos... Aham. Tchau, filha. Quando a gente pensa também, trazendo especificamente no mundo do esporte, a gente teve uma revisão narrativa de 2021 que ela trouxe à tona diversos pontos, assim, foi um consenso, né? Mas ela trouxe à tona diversos pontos que são extremamente relevantes. E pensando no impacto que o sono pode ter na vida dos atletas, a gente precisa dividir isso em dois grupos, né, de fatores: os fatores relacionados ao esporte e os fatores que não são relacionados ao esporte, né? Então, que seriam os fatores indicados aqui pelo azul, né, os não esportes fatores, que aí envolve características individuais, escolhas de estilo de vida. Então, se a pessoa toma muito café, por exemplo, se a pessoa não consegue ter momentos de lazer, entra a parte de trabalho, ou, por exemplo, relação com patrocínio. Eventualmente, o cara tem que participar de algum evento que atrapalharia o horário de sono dele. E também demandas sociais, demandas relacionadas às amizades, demandas relacionadas aos momentos de lazer. Tudo isso entra como fatores que podem atrapalhar, né, que podem contribuir para um distúrbio relacionado ao sono. Quando a gente pensa especificamente em fatores que a gente chama de fatores do esporte, a gente tem, por exemplo, competições que são à noite. Então, só para a gente dar um exemplo que fica claro para todo mundo entender, né?
o Campeonato Brasileiro vai começar, a gente tem jogo lá de quarta-feira, 9h30 da noite. Aí no sábado a gente vai ter jogo às 4 horas da tarde. Poxa, o cara, a preparação que ele vai ter para um jogo às 9h30 da noite, ou o sono que ele vai ter naquela noite, vai ser completamente diferente de quando ele for ter o jogo às 4 horas da tarde e o sono relacionado àquela noite. Então, esses são fatores relacionados ao esporte. É, as viagens também aparecem como um fator muito importante. Então, daqui a pouco a gente vai ter Olimpíadas e a gente vai ter que ter períodos de aclimatação justamente para fazer essas adaptações, entre outras, né? Mas essa é uma delas. Então, você vai sair de um fuso horário e vai para outro fuso horário, o tempo que você precisa se adaptar, ele é muito importante. Treinos muito cedo, treinos no período da manhã, eventualmente a gente precisa ter uma rotina de treino mais puxada ali, preciso começar a dar estímulos para o meu atleta no período da manhã, isso também pode contribuir para um distúrbio do sono, né? E também tem a relação com a ansiedade, né? Então, a noite anterior à competição é uma noite que normalmente, por mais experiente que seja o atleta, é, vai gerar algum tipo vai atrapalhar de alguma forma a rotina dele ali, né? Também a gente tem fatores relacionados, por exemplo, à própria carga do treinamento, né? A gente tem vários estudos apontando isso, que as variações da carga de treinamento podem influenciar o sono de maneira positivamente, mas também de maneiras a contribuir para um distúrbio relacionado ao sono, tá? Mas vamos lá, a gente fala, a gente dorme, a gente vivencia praticamente um terço da nossa vida, a gente passa dormindo, mas a gente precisa entender, precisa definir exatamente o que é o sono, né? Sono, ele é um estado fisiológico de descanso do corpo e do cérebro, e isso é diferente de dormir, que é o processo quando a gente entra nesse estado propriamente dito, né? O sono, ele é um estado caracterizado por supressão da vigília, desaceleração de metabolismo, relaxamento muscular, diminuição da atividade sensorial e atividades musculares também no nosso corpo. Dentro do sono, a gente tem fases que são específicas e importantes para a consolidação da memória e da aprendizagem. E é importante a gente entender que o sono ele tem uma característica de ser cíclica. O que que é isso? Então, a gente tem aqui um gráfico bem famoso, quando a gente pensa nos estudos de sono, que é justamente para a gente entender o ciclo do sono. Então, a gente divide o sono entre o sono REM e o sono não REM. Então, traduzindo para o nosso português, né, o não REM seria o de que a gente não tem movimentos rápidos dos olhos, e o sono REM é o que a gente tem, esses movimentos rápidos dos olhos, tá? Eu já vou explicar mais ou menos as características de cada uma dessas fases. E a gente tem diferentes estágios, que a literatura ela classifica ou de estágio 1, 2 e 3, ou de estágio N1, N2 e N3. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente tem que entender que em uma noite, pensando numa noite normal de 8 horas, 9 horas de sono, a gente precisa passar, a gente vai acabar passando mais ou menos 90, de 60 a 90 minutos em cada um desses ciclos. E numa noite de sono regular, a gente apresenta aí de 4 a 6 ciclos de sono, ou seja, a gente passa por todas essas etapas ao longo da noite, então a gente vai experienciando cada uma dessas etapas, tá certo? Por isso que a gente vê esse gráfico nesse formato, né? Então, justamente para entender que cada etapa, por exemplo, aqui no N3, no início da noite, eu vou passar uma parte maior nessa faixa aqui de N3. E isso vai variando ao longo da noite. Por que que é importante a gente entender que é cíclico? Porque a partir do momento que eu durmo, a gente tem diferentes etapas que vão acontecer. E essas etapas, elas vão e elas voltam. Então, é justamente daí que vem o termo do cíclico, tá? Eu encontrei essa imagem aqui, eu achei ela bem didática, bem fácil da gente conseguir entender as diferentes fases do sono aqui, tá bom? Então, a primeira fase, ela dura aqui, na média, né, até 5 minutos, mas aqui a gente vê, por exemplo, são os primeiros 7 minutos de sono, é a hora que a gente começa a ter um processo do corpo ficar mais lento, né? O cérebro começa a diminuir sua atividade. E dessa fase, a gente costuma ter um despertar muito fácil. Então, qualquer estímulo, qualquer som, a gente acaba acordando dessa fase. A hora que a gente entra numa fase 2 é a hora que a gente começa a ter mudanças fisiológicas mais impactantes aqui. Então, a gente começa a ter diminuição da temperatura corporal, a frequência respiratória ela também começa a diminuir, assim como a frequência cardíaca, e a gente começa a ter o movimento dos olhos diminuídos também, tá?
A hora que a gente pensa na fase 3, ela é a mais impactante, eu acho, para a gente, quando a gente pensa em processos de recovery, né, por exemplo. Ela é uma fase de sono mais profundo, e ela é responsável, né, lógico que o conjunto tem um papel muito importante, mas ela é a fase onde acontecem os maiores processos de recuperação de energia física e de alguns, lançamento de alguns hormônios, como o GH também, por exemplo, hormônio relacionado ao crescimento. Então, ela é uma fase é, fisiológica e metabolicamente aqui muito impactante, tá? E a hora que a gente vai para a fase 4, é a fase que a gente vai ter a consolidação das memórias e consolidação de aprendizagem daquele dia, tá? E aí a gente fica passando por todas essas fases aí ao longo da nossa noite, ao longo de um período normal. É, basicamente, o que a gente precisa entender da fisiologia, sem me aprofundar muito, né, em terminologias, assim, eu acho que não é o importante agora é a gente entender o conceito macro, para a gente conseguir, como eu disse lá no começo, aplicar isso de maneira mais específica. O cérebro, ele fica nesse ciclo de acorda, ele cansa e ele precisa de descanso. Quando ele acorda, a gente tem a produção, o aumento da produção de acetilcolina, tá? E ela é uma das que vai acabar sintetizando, por exemplo, o hormônio noradrenalina, que ele tem como uma função fazer toda aquela parte de estimulação ou nos manter no estado alerta. A hora que o cérebro, depois de muito tempo de atividade, ele começa a se cansar, o que que acontece? A gente começa a ter uma ativação do núcleo pré-óptico e que fica localizado no núcleo supraquiasmático, tá? A nomenclatura é meio difícil, né? Mas é o núcleo pré-óptico, depois o núcleo supraquiasmático, e essa ativação ela vai fazer com que diminua a produção de ATP, tá? Nessa fase, sempre que a gente estuda sobre sono, a gente vai ver também o efeito da melatonina, né? E aqui nessa fase isso fica bastante evidente, porque quando a gente tem, por exemplo, diminuição dos estímulos de luz, a gente vai ter aumentar a produção da melatonina pela glândula pineal. E é nessa etapa que a gente está falando do cérebro cansado que isso acontece se a gente tem os estímulos adequados. Então, a gente precisa entender que a glândula pineal ela vai produzir mais melatonina se a gente tem um ambiente propício a isso. E no caso aqui, pela relação neuroanatômica aqui que a gente tem com a região ocular, basicamente eu preciso diminuir a quantidade de luz para que esse processo se inicie, tá bom? Então, a luminosidade ela é muito importante. Aí lá na frente, a hora que a Milena for falar sobre estímulos de tela, que a gente precisa tentar de alguma maneira controlar isso, tem muita relação com esse processo todo. E a gente tem também a fase do cérebro descansando, né? Que seria uma espécie de um cegamento aqui do nosso hipotálamo que vai inibir nosso sistema reticular, e aí é como se a gente desse um desligar do cérebro mesmo, que não tem nada que consiga prolongá-lo. A gente consegue manipular isso até certo ponto, mas chega um determinado momento que o cérebro ele precisa se desligar e quer você queira ou não, ele vai fazer isso, tá? E aí é justamente por conta desse processo todo aqui que a gente está falando, de acorda, cansa e descansa que a gente tem no cérebro, tá certo? Mas vamos lá. Trazer algumas informações aqui sobre os efeitos da privação de sono no desempenho e os efeitos da privação de sono para tudo, basicamente, né? E aí a gente vai perceber, eu fiz uma divisão macro aqui para a gente entender os efeitos disso em determinados sistemas do nosso organismo, como, por exemplo, no sistema cardiorrespiratório. A gente tem um aumento do tempo de recuperação cardíaca, redução das reservas ventilatórias e uma redução do consumo de oxigênio. Então, o nosso corpo ele passa, lógico que aqui os estudos eles falam de um excesso de privação de sono, né? Quando a gente fica num estado mais crônico, vamos dizer assim, de privação de sono, é, mas a gente tem alterações do sistema cardiorrespiratório. A gente pode ter também alterações do sistema nervoso central e sistema muscular, então a gente tem diminuição de controle motor, aumento do tempo de ativação da musculatura, reduz a facilitação da unidade motora, ou seja, o nosso tempo de resposta motor ele fica completamente diferente. O tempo que a gente vai ter uma aferência, que vai ser interpretada pelo cérebro, para a gente ter uma resposta para isso, ele fica demorado. Lógico que a gente está falando de milissegundos, mas ele fica demorado. E quando a gente está pensando em atleta
que qualquer tipo de alteração temporal vai fazer muita diferença, fica evidente que essa privação persistente, essa privação crônica aqui do sono, vai ser prejudicial, tá? No sistema endócrino, a gente tem redução a longo prazo da quantidade de adrenalina disponível no nosso organismo, e com isso a gente também tem aumento do nível de cortisol. O principal impacto disso é humor mesmo. A gente fica pessoas cronicamente estressadas. Eu tenho a sensação de que hoje em dia todo mundo vive meio que estressado constantemente. É, Talvez a gente tenha trocado, né? A gente passa tenta passar mais períodos trabalhando, mais períodos em exposição de tela, e talvez isso pode influenciar, né, esse nível de cortisol aqui. E estamos falando de nós, nem somos atletas profissionais, né? Mas a gente pode ter resposta também, diminuição de nível de testosterona. Então, o sistema endócrino fica completamente bagunçado a partir do momento que a gente passa a tirar, essa parte importante do sono aqui. Nosso sistema imune, ele fica completamente alterado também, ele é totalmente modificado. Então, todos os agentes externos que passam a enfrentar o nosso organismo, ele tem uma facilidade de ganhar, porque o nosso sistema ele está sofrendo, né? Ele está constantemente em débito, e a gente tem uma diminuição da memória imunológica também. Então, eventualmente, se a gente entra em contato com diferentes patógenos, eh, normalmente, né, espera-se que com a memória imunológica o organismo passe a conhecer aquele patógeno e fica aquela memória imune para aquele específico patógeno. Até isso a gente consegue bagunçar quando a gente pensa nas alterações relacionadas ao sono aqui. E alterações gastrointestinais, né? Seja para alteração da ingestão macro, micronutrientes, ou até mesmo aumentar a alergia dos alimentos. Então a gente pensa, né? Poxa, se a gente fala de atleta no nosso consultório, vamos pensar que não vai ser um atleta profissional, mas um atleta amador, que ele está em um ciclo de treinamento e ele está tentando fazer tudo direitinho, né? Fazendo acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com fisioterapeuta, está fazendo acompanhamento com preparadores físicos, mas é o cara que chega à noite e aí, ao invés dele descansar, ele vai precisar cumprir a planilha de treino dele. E a gente pensar nesse efeito que ele vai ser submetido a longo prazo, a gente tem muitas alterações em diferentes sistemas. Então, aquele aporte nutricional que ele precisa específico, até aquilo vai sofrer. Ele vai passar a precisar de uma ingestão muito maior, por exemplo, de proteína, e vai ser importante isso, porque se ele não tiver esse aporte, provavelmente ele não vai ter os efeitos benéficos que ele estava esperando ali. Então, assim, só para a gente visualizar e para a gente entender outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala de sono, né? E quando a gente fala de fisioterapia e quando a gente fala de esporte, né? O trabalho em diferentes profissionais, ele tem que estar muito bem alinhado, até para isso, né? Até para essas questões relacionadas ao sono. A gente tem na literatura muitas mesmo, assim, a gente tem uma gama gigante de referência que mostra para a gente diferentes tipos de alterações quando a gente pensa em desempenho mesmo, tá? Aqui trouxe três que são mais bem conceituadas, mais recentes aqui. Então a gente tem, por exemplo, do Cohen de 2019, que atletas que foram submetidos a um protocolo de privação de sono ao longo de uma semana eles têm um aumento de 18% na percepção de esforço. Ou seja, ele está fazendo o mesmo esforço que a outra parte da equipe, mas ele tem a percepção de que aquilo está muito mais cansativo, tá? Quase 20% a mais. O Sarent de 2020 observou 3 vezes mais déficit de atenção nos atletas que eram submetidos a um protocolo de privação de sono de 3 noites apenas, e uma diminuição do tempo de reação também. Então, se a gente pensa um jogador de basquete que constantemente ele vai treinar e ele tem um alvo bem determinado que ele precisa atingir, é, vai sofrer. O déficit de atenção dele vai ficar completamente é, aumentado, né? Vai atrapalhar tudo. E os tempos de reação, e aí o tempo de reação a gente pode pensar desde o tempo de reação para tomadas de decisão, ou até mesmo tempo de reação músculo-esquelético mesmo, aquele tempo que a gente fala do tempo da ativação do determinado músculo que precisaria funcionar numa situação hipotética, seria um trauma, por exemplo,
aquele músculo ele não vai conseguir responder a tempo, a gente acaba entrando num processo de lesão, eventualmente, por conta disso. E o Fullagar, em 2023, ele observou também uma diminuição de 10 quilos, em média, no teste de força máxima para supino. E aí a gente pode fazer diferentes outras correlações a partir disso, né? Se a gente está perdendo força máxima para o gesto do supino aqui, qual seria a consequência disso para extensores de joelho, qual seria a, a importância disso para outras musculaturas, né? Então, assim, aqui são só três, tá? Mas igual eu falei para vocês, a gente tem inúmeras referências que justificam aqui as alterações do desempenho. Eu achei essa imagem no Instagram ontem, se eu não me engano, e achei ela muito bacana aqui, deixei até o perfil aqui para vocês verem depois, que ele fala, de maneira geral, como que a falta de sono afeta a performance no atlética, a performance atlética, né? Então a gente fala desde diminuição de função cerebral, tudo isso que a gente acabou de falar, né? Diminuição de tomadas de decisão, memória, tempo de reação, e a própria concentração. A gente tem alteração imunológica, né? Então o atleta ele fica mais suscetível a esses problemas relacionados ao sistema imune. Performance tática, então, imagina, se o cara não consegue se concentrar, se ele tem um tempo de reação diferente, com certeza a sua efetividade dentro de campo, dentro de quadra também vai ficar muito diferente, vai ficar sofrida. E a própria, acabei de mostrar para vocês, né, algumas referências sobre isso, as capacidades físicas também ficam muito prejudicadas, e lá na ponta também a gente vai pensar em motivação, a gente vai pensar em humor modificado, humor alterado. Então, o atleta, assim, é, sofre. Basicamente é isso. Ele sofre de tudo que pode acontecer, ele fica sofrendo. Desde alteração de sistema imune até desempenho dentro de quadra mesmo, desempenho dentro de campo ali, ele vai perder rendimento. Não tem como a gente não fazer essa correlação toda aqui, né? Quando a gente pensa especificamente na recuperação muscular, né, a importância disso, a importância do sono para a recuperação muscular. Normalmente, atletas que passam por processos de privação de sono, ou um sono fragmentado também, a longo prazo, eles começam a ter uma menor sensibilidade à insulina. É, Isso vai gerar um aumento do metabolismo periférico de glicose, consequentemente, diminui o limiar de lactato, provoca fadiga. É um atleta que, com uma quantidade de estímulo, a mesma quantidade de estímulo, ele passa a se sentir mais fadigado e, fisiologicamente, ele passa a ser mais fadigado. Ele passa a apresentar condição proporcional a uma fadiga mais intensa do que o esperado para ele. E aí a gente pensa outras coisas, né? Quando eu tenho uma fadiga, uma condição de fadiga, aumento o esforço respiratório, vou reduzir meu consumo máximo de oxigênio, vou ter todos aqueles efeitos que a gente acabou de falar anteriormente, diminuição de concentração e, fatalmente, diminuição de desempenho. A hora que a gente fala tudo isso, né, a hora que a gente faz toda essa construção, que a gente pensa tanto no macro, pensando nos diferentes sistemas, ou a hora que a gente olha para o impacto disso, pensando numa recuperação muscular, por exemplo, a hora que a gente faz toda essa construção, parece que é uma viagem, né? Parece que a gente está muito longe disso, mas não, isso está acontecendo no nosso organismo constantemente. E a gente pensa assim, ah, beleza, no meu exemplo, por exemplo, estou com meu filho pequeno, o João está com 6 meses, ele ainda está aprumando nas noites de sono. Então não é difícil eu ter que acordar 2 horas da manhã e ficar até as 4 horas acordado. E a gente percebe isso no desempenho ao longo do dia, como é mais cansativo, como o nosso nível de concentração fica diminuído, né? Mas as minhas atividades são relativamente mais simples, né? Eu consigo realizá-las com alguns déficits, né? Mas quando a gente pensa no atleta que está num processo de preparação, poxa, daqui 4 meses a gente tem Olimpíadas. Um atleta que está num processo, se ele tiver um filho parecido comigo, assim, minha esposa, por exemplo, que precisa amamentar ainda à noite, que ela não tem a opção de não dormir. é, Esse processo a longo prazo fica muito prejudicado, né? A gente não consegue ter uma dimensão exata do impacto que isso gera na vida das pessoas normais, vamos dizer assim, e nas pessoas, nos atletas especialmente, né?
a gente sabe que impacta. A gente tem estudos mostrando todos esses impactos também. E aqui, alguns outros estudos, aqui eu fui tentando tomar cuidado em trazer estudos mais robustos, tá? Então, por isso que aparecem alguns um pouco mais antigos, que tentavam fazer uma análise de risco de lesão relacionada ao sono, tá? Então aqui a gente só tem que ter um pouquinho mais de cuidado, pensando na parte metodológica dos estudos aqui, mas tem coisa boa também falando sobre isso, né? Então, Luke, em 2011, de 360 atletas que foram acompanhados, eles perceberam que as lesões relacionadas a fadigas foram mais altas em quem dormia menos de 6 horas por dia. Esse outro estudo de 2015, acompanhando também durante uma temporada, 340 atletas. Os que tinham um mínimo de 8 horas de sono tinham uma diminuição de 61% do risco de lesão. E esse outro estudo de 2017, de 112 atletas que foram acompanhados, os que apresentavam menos de 8 horas de sono, eles apareciam com um risco de lesão aumentado em 110%. Para aquela população específica ali, algo bem impactante. Mas, assim, é latente a discussão sobre isso. É lógico que a gente precisa de estudos mais bem conduzidos, de estudos mais robustos, de estudos retrospectivos, estudos mais longos para a gente conseguir fazer qualquer inferência aí, né? Sair afirmando isso. Mas assim, a fisiologia está dizendo uma coisa, a hora que a gente tenta olhar para esses outros estudos, eles também estão apontando para um caminho. Então, assim, a gente precisa ficar alerta. De alguma forma, a gente precisa ficar alerta. Para a gente resumir essa primeira fase, assim, aparentemente, a privação de sono, ela faz com que o atleta se canse mais rápido, faz com que a recuperação muscular demore mais para acontecer, faz com que o atleta tome piores decisões dentro de campo, dentro de quadra. O músculo, ele demora mais para responder, então a gente tem aquele tempo de latência que eu falei para vocês, né? Ele constantemente, ele vai ser um atleta com menos energia, concentração vai ficar diminuída, a tensão vai ficar diminuída e também costuma apresentar alterações de humor. Então, são pessoas normalmente mais estressadas. Então, assim, tem muito motivo, né, para a gente observar o sono, para a gente ficar atento quando o assunto é sono aqui, né? Vai lá, Milena. Vamos lá, a minha parte. Então, Bruno já deu uma boa adiantada nesse processo para vocês entenderem como que funciona e como isso vai impactar de forma direta no atleta. E aí a gente entra no assunto de como que a gente avalia esse sono e como a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples quando a gente está tratando direto de um atleta ou de um clube que não tem tantos recursos. Acho que você vai ter só que passar para mim. Boa. Então, quando a gente fala do sono, a gente vai avaliar ele, então, de que forma? Tanto na forma objetiva, quanto na forma mais subjetiva. Para a parte de mais robustez e objetividade, então a gente trata. Então, a gente vai pensar em recursos que normalmente a gente faz dentro do laboratório, e parte subjetiva quando a gente trata de um questionário direto. Então, como a gente vai escolher esse recurso? Isso vai depender, então, claramente de como a gente tem acesso ao laboratório, se a gente consegue, dentro do clube, uma parceria, ou se a gente parte para o recurso mais fácil, que normalmente é o questionário que a gente consegue aplicar ali e já ter uma base de como o som do atleta tá. Pode passar. Então, o principal padrão ouro do sono é a polissonografia, só que ele vai ser referente a um laboratório específico, com uma equipe que faça essa avaliação. Então, normalmente, não é todo mundo que consegue ter esse acesso mais fácil. Então, a polissonografia ela vai ser medida, então, pelos recursos de registro de couro cabeludo e superfície da pele. O atleta precisa dormir um dia no laboratório com todos esses fios e conectores, então acaba sendo mais incômodo. E isso vai monitorar atividade cerebral, movimentos oculares, atividade muscular e cardíaca. Isso vai conseguir determinar os diferentes estágios do sono, que foi o que o Bruno já citou anteriormente. Pode passar, Bruno. Obrigada. Ô, Mi, Então, uma tenta passar segunda. você mesmo. Acho que dá para sair, tá? Eu acho que não, já testei. Não, não passa aqui.
Então, para a parte mais simples e às vezes para a gente não precisar da polissonografia, foi criado um recurso que é o actígrafo, que é esse reloginho, que ele é um acelerômetro que a gente usa no punho não dominante, e isso vai avaliar a atividade de repouso. Com isso, a gente consegue inferir quando o atleta está dormindo e acordado. Não tem a mesma especificidade da polissonografia, mas com uma associação dele com o diário de sono, a gente consegue traçar uma noite de sono ali com os atletas. E ele é ideal que use por mais dias, porque como não é marcado de forma certa, igual a polissonografia, a gente precisa de dias espaçados para conseguir bater certinho com o diário do sono. Passei para mim. Boa, obrigada. Então, quando agora a gente entra na parte subjetiva mesmo das avaliações, a gente vai ter alguns questionários que vão avaliar desde qualidade do sono, sonolência, preferência em realizar, por exemplo, exercícios de manhã ou à noite. E agora a gente tem um questionário mais específico para avaliar os atletas que antes a gente não conseguia ter tanta firmeza para essa população. Pode passar. Então, o primeiro questionário que a gente normalmente usa é o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. Então, ele vai avaliar a qualidade de sono e distúrbios relacionados por um recordatório de último mês. Então, o atleta vai falar, normalmente, é o horário que ele costuma dormir, como ele se sentiu durante o mês. E aí, se a gente tira uma pontuação, que a gente considera o sono dele entre bom e ruim. Passou. Para a parte de sonolência, a gente tem o questionário de Epworth, que a gente usa 8 itens autoavaliados, então ele pontua de 0 a 3. Então, as possibilidades que ele tem de cochilar ou adormecer em diferentes situações do dia a dia. Então, quando ele está dirigindo, quando ele está assistindo uma aula, e aí a gente pontua entre sono normal ou sonolência excessiva. Próximo. Além disso, a gente costuma ver também a parte de cronotipo. Então, é a preferência que ele tem em realizar atividades logo pela manhã ou mais tarde. Isso é muito comum e influencia bastante os atletas na parte de treinamento. Então, quando ele treina um esporte que ele é sozinho, ele é um esporte simples, isso vai acabar sendo mais fácil de adaptar, porque ele consegue colocar o treino dele de manhã, se ele prefere treinar de manhã, ou à tarde, quando ele prefere treinar à tarde. Quando a gente fala de um esporte coletivo, isso já é mais difícil, porque a gente, dentro do esporte, a gente tem cronotipos diferentes e preferências diferentes. Então, a gente não consegue, de uma forma simples mesmo, priorizar um tipo de cronotipo ou outro. Então, tem atleta que acaba sofrendo mais com essas preferências e a gente vai classificar, então, com esse questionário, quem prefere treinar de manhã e quem é mais vespertino e matutino. Próximo. E agora a gente entra no questionário que está sendo mais utilizado, que é para sono mesmo nos atletas, que é o Athletic Sleep Screening Questionnaire, que ele está em processo de adaptação para o português por uma atleta, por uma aluna da Universidade Federal do Ceará. Então, está em processo de publicação. E aí, esse questionário vai ser específico para o atleta. Então, vai perguntar desde tempo de sono, é, parte de esportiva mesmo, como ele se sente treinando naquele período, qualidade, latência e dificuldades para permanecer dormindo, entre outras questões. Isso a gente vai classificar entre não tendo nenhum problema do sono, quanto tendo problema graves do sono. Pode ir para a próxima. Então, quando a gente sabe o que é o sono, a gente avalia o sono, a gente vai voltar a falar sobre o impacto que ele tem direto no atleta. Para colocar mais de forma clara para vocês, quando a gente fala de saúde, a gente tem um pilar, então, que a gente tem uma relação entre sono, exercício e dieta. Normalmente, o sono acaba sendo negligenciado. Então, se a gente tem que estudar, a gente fala, vou dormir mais tarde para tentar equiparar aquilo. E nessa de tirar o sono, a gente tem o maior prejuízo, porque a gente tem pior aprendizado, tem uma pior recuperação. Então, para falar direto no atleta, a gente tira o sono, então ele dorme menos.
ele vai acordar mais indisposto, então ele já, às vezes, não treina ou treina com pior prejuízo. Nessa de ele já ficar com um exercício ruim, ele faz escolhas erradas de dieta. Então, ele se coloca com um humor ruim, ele fala que ele pode optar por um agrado em forma de dieta. Quantas vezes a gente já não falou assim: ai, nossa, hoje eu tô precisando de um hambúrguer. Hoje eu estou precisando de um chocolate, hoje eu estou precisando daquele agrado que normalmente vem na forma da dieta. E quando a gente fala no atleta que precisa ter uma dieta regrada, precisa ter suplementações específicas, uma coisa vai influenciar na outra. Então, o sono que a gente tira como primeira opção é o que mais prejudica a vida esportiva dele. Pode passar. Então, para impacto direto no sono, a gente tem alguns distúrbios. Primeiro, a gente vai contar com a parte de prejuízo na higiene do sono. Então, Bruno falou da luz, a gente às vezes não tem um ambiente adequado, tem muito som que influencia, o seu sono vai ficar pior. Mais para frente, a gente vai falar específico da higiene do sono. Além disso, muitos atletas contam com distúrbios de sono, então, por exemplo, a insônia, então ele não tem um sono muito fragmentado que vai piorar o desempenho dele, vai trazer outros prejuízos na recuperação. E além disso, o Bruno já citou também essa parte de viagens. Os atletas têm muitas viagens, principalmente os atletas profissionais, de treinar um dia aqui no Brasil, fazer uma competição, por exemplo, como foi no Japão. A gente tem o jet lag e isso vai impactar diretamente nos atletas. Pode passar. Bom, então quando a gente fala direto, Bruno já citou algumas coisas. Os atletas têm uma tendência, então, eles a serem maus dormidores. Então, quando a gente coloca a parte de rotina de treinamento com outras atividades, então, estudo, trabalho, além da interação social, é o que a gente corta primeiro. Então, eu tenho que estudar para uma prova, eu tenho que encontrar minha namorada, eu tenho que fazer um treino mais específico, a gente tira o sono. E isso traz mais prejuízo no desempenho dele a longo prazo. Além disso, quando os atletas estão numa fase de estudo, é mais difícil ainda conciliar estudo, quantidade e qualidade do sono, estresse e ansiedade. Então, a gente, como equipe do atleta, a gente precisa pensar em intervenções focadas nesse momento para conseguir não sobrecarregar ele com treino que ele possa associar aos outros aspectos do dia a dia. O Bruno citou também, então, privação de sono vai trazer um risco aumentado de lesão. Então, isso já tem se visto que pelo menos 1,7% dos atletas que dormem menos de 8 horas, eles vão ter mais chance de sofrer lesão. E isso também está ligado a uma taxa maior de lesões com maior gravidade. Então, para um atleta que normalmente, às vezes, no adulto, já vive disso, uma lesão mais grave, com maior afastamento, vai gerar o maior inconveniente dentro do clube, dentro do time. Então, isso também traz um prejuízo ali para o clube e para o atleta em si. Pode passar. Então, a gente está numa fase de que a gente dorme mal, a gente procura recursos para tentar suprir a nossa sonolência. O principal é a cafeína. Muitos atletas já consomem em cápsula, o que também traz um prejuízo exacerbado. A cafeína em si vai aumentar a latência, então o atleta e não, os atletas também têm uma maior latência para o sono, que é então ele demora mais tempo para pegar no sono. Isso vai trazer, então, um prejuízo na qualidade e também na redução da duração do sono. O sono fica mais fragmentado, você precisa levantar mais vezes para ir ao banheiro, e isso também tem uma relação com o álcool, que acaba também fragmentando mais o sono por causa dessa excessividade dos líquidos. A gente acaba dormindo com uma profundidade menor, então, fragmento de sono, exacerba a desidratação, aumenta a alteração no padrão de sono da segunda metade, que é a parte que tem mais recuperação e reparação. E quando a gente fala no atleta, aumenta a taxa de lesão, aumenta ganho de peso e modifica equilíbrio e tempo de reação, que normalmente é o que o atleta mais precisa. Pode passar. Bom, obrigada. Então, o que a gente precisa?
Quando a gente fala do atleta, a gente precisa de cronograma de treinamento que permite uma regularidade e um tempo suficiente na cama para que ele tenha uma maior consistência e uma maior correlação entre sono e desempenho. O que que a gente tenta fazer com esses atletas? Melhorar o desempenho com uma extensão do sono, então não precisa ser um sono super longo, mas que ele não durma menos do que as 6 horas, que a gente já tem maior prejuízo. Então, isso vai trazer menor efeito na temporada, menor percepção do cansaço, menor percepção de fadiga e melhor humor, consequentemente, um melhor ambiente dentro do clube. Essas alterações, normalmente, a gente faz a partir da higiene do sono, um padrão de sono mais adequado, conseguir equilibrar a carga de treinamento com estudo, trabalho e parte social. Pode passar. Então, agora eu vou acabar falando um pouquinho do que eu faço dentro do meu clube quando a gente tem as competições. Eu trabalho com um atleta adolescente, então isso a gente pode inferir com a população adulta, mas é mais para os adolescentes mesmo. Dentro do campeonato, a gente consegue ter uns horários bem definidos e manter uma rotina, mesmo quando eles estão de folga. Normalmente eles compartilham quarto, então a gente tenta organizar os quartos para que eles não fiquem com aquela galera que é mais bagunçada. Então não dá para deixar um quarto só com os que fazem bagunça. Celular, a gente tira num momento específico, deixa só um do quarto, que é o responsável por acordar todos, e a gente retira refrigerante energético até o final da competição. Dentro das competições, ele já tem um histórico mais ansioso. Então, se a gente acrescenta essas bebidas que já contêm cafeína, que já vão prejudicar mais o sono deles, o prejuízo vem no dia seguinte, quando a gente quer fazer alguma atividade de mobilidade, alongamento, ou a própria preparação para o jogo, que a gente faz uma parte de apresentação, de jogadas e como a outra equipe atua, a gente não tem uma atenção 100%. Então, isso prejudica desde do primeiro dia de competição até o último. Então, a gente limita o máximo que a gente consegue desses atletas. Pode passar. Então, quando a gente vai falar de higiene do sono, o que que é uma higiene do sono? O que que a gente pode fazer para ajudar os nossos atletas a terem uma melhor noite de sono? Então, a gente limita o uso de celular para 1 hora antes de dormir, mantém horários regulares, então, para dormir e acordar, evita alimentos gordurosos antes de dormir, porque vai fazer com que o atleta acorde mais, muitas vezes passando mal. Organiza as atividades do dia, então, treino, estudo, diversão. Evita consumo de café e outros suplementos que possam conter cafeína 6 horas antes de dormir, e a gente precisa criar um ambiente adequado para sono. Então, escuro, confortável, silencioso, com uma temperatura agradável. Tudo isso vai fazer com que o atleta e com que os não atletas também tenham um sono mais adequado e consigam tirar o melhor proveito dele. Pode passar. Então, qual que é o nosso papel de fisioterapeuta com os atletas e também com os não atletas diretamente? Normalmente, a gente é a primeira linha com aquele atleta, às vezes a gente passa mais tempo com ele do que a própria comissão técnica. Então, a ideia é que a gente tenha uma política de educação para o sono muito boa. Então, com os meus atletas, a gente tem palestra, a gente tem cartilha, para tentar fazer com que eles entendam o quanto o sono é importante, não só para recuperação, mas para aprendizado de jogada, aprendizado na escola, que isso tudo vai fazer a maior importância e maior benefício para ele. Além disso, a gente conta com as políticas de rastreio, então os questionários e a avaliação do sono, e também aborda o máximo possível a parte de higiene do sono para que ele tenha o melhor proveito daquilo. Pode passar. Então, aqui a gente tem um gráfico de como a gente atua nisso. Então, a gente já usa o ASSQ, a gente educa o atleta, faz a avaliação dele. Quando ele tem um problema de sono leve, então a gente vai identificar e vai tentar monitorar isso de forma efetiva para tratar isso. E aí a gente vai manter
essas avaliações constantes. Quando a gente já tem um atleta que a gente tem um problema de sono moderado a severo, a gente já precisa contar com uma equipe especialista nisso para fazer um teste e diagnosticar, porque passa daquela coisa de só dormir mal uma vez, já é uma coisa com mais constância. Então, tem problema de insônia, problema na parte de respiração de apneia, que vai fazer com que o atleta acorde muito mais cansado. Alteração de ritmo circadiano, então, quando a gente fala do cronotipo, e também para atletas não, mas para trabalhadores de turno, então, quando a gente troca totalmente o dia pela noite, isso tem uma resposta diferente, porque o sono não vai ser o mesmo quando a gente está dormindo de noite. Distúrbios de movimento, então pernas inquietas, além de parassônia e narcolepsia. Então, tudo isso vai ajudar a gente a tratar o atleta e voltar para a educação dele. Acho que é isso. E é isso, gente, a minha parte. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e questionar o que vocês acharem importantes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone agora e fazer a pergunta direto, ou então escrever ali no chat, tá? Ô, Milena, vou te fazer uma pergunta aqui. Você estava falando que você lida com atletas jovens, né? Aí acho que fica Aham. mais difícil ainda, né? Principalmente controle de celular, essas coisas. E como que é a receptividade deles, assim? Acho que vocês passam, obviamente, por um processo educacional também, né? De mostrar para eles a importância, mas como que é o aceite deles? Eles ficam muito irritados, eles ficam bravos, eles Então, vão de com os boa? atletas do Hércules, principalmente, foi mais fácil. Ele já tem um técnico que educa bem eles nesse sentido de tem momento de diversão, tem momento de treino e tem o momento de sono. Então, com os nossos atletas, a gente consegue falar, olha, tal horário, vocês precisam entregar o celular. E se a gente vê que tem um ou outro que está começando a sair desse limite, a gente coloca os outros atletas de tipo em questionamento. Então, ó, Uhum, aquele cara do seu time, se ele não dormir, se ele não fizer as coisas que a gente precisa que faça, que se ele não prestar atenção no preparatório, ele vai te prejudicar dentro de quadra. Então, a gente consegue criar um grupo harmônico no sentido de um e, tipo, chamando a atenção do outro. cobrando Então, o outro. deixa de ser uma coisa de, tipo, a comissão técnica está mandando vocês, tipo, largarem o celular tal horário para uma coisa de tipo o grupo falar, ó, a gente tem que entregar o celular tal hora. Entendeu? Então a gente consegue colocar um pouco de responsabilidade na mão deles também. São adolescentes, óbvio que às vezes a gente tem que dar umas broncas assim. Eu sou a chata da comissão técnica, né? Que normalmente eu só que dou mais bronca, mas eu acho que a gente conseguiu trazer eles para essa responsabilidade de tipo, tudo isso vai influenciar vocês dentro de quadra, e aí na hora que a gente perder, não adianta falar, putz, se eu tivesse feito tal Uhum, coisa, se eu tivesse prestado mais atenção na comissão técnica, as coisas podiam uhum. ser diferentes. Então a gente coloca a responsabilidade na mão deles, mesmo eles sendo adolescentes. Legal. E eu tenho uma pergunta também. Mi, a gente tem hoje até no celular, né, vários aplicativos aí que controlam o sono, até nesses Smartwatches da vida. smartwatches, exato. Isso é válido também? Você acaba utilizando, assim, até um Então, atleta amador, né? Vamos falar assim, do modo geral. Ah, vamos ver como é que tá seu sono aí, né? Vamos computar 10 dias de sono. Você acaba usando isso? Então, com os meus atletas, não. A gente usa mais os questionários mesmo. E até pelo próprio Google mesmo, tipo um formulário rapidinho, para eles falarem como eles dormiram, como eles se sentiram. Eu não cheguei a usar o smartwatch, porque dentro do clube não é todo mundo que tem. E aí, pelo celular mesmo, daquela coisa de falar, dormir com o celular ali, porque falam que tem um jeito também dele ler a parte de sono, eu não acho tão confiável, então eu acabo não usando. Então, eu acabo preferindo usar o diário de sono mesmo pelo celular
e autorrelatado do que por esses recursos. E Ou, você, e Bruno? com a actigrafia, às vezes a gente usa, mas também é mais difícil, porque o actígrafo não é um aparelho barato, então a gente acaba tentando essas outras formas. Eu, dentro do consultório, Gi, eu já tive experiência, assim, de pacientes que tinham à disposição, né, smartwatch para isso. E aí, assim, eu acho que ele é super válido quando a gente quer fazer esse rastreio inicial, né? Então, vamos acompanhar isso durante 10 dias, 2 semanas, para a gente entender o que está acontecendo. Mas o que eu acabo percebendo? Que para esses casos, né, para esses pacientes, isso acaba gerando muito mais ansiedade. E eu acho que essa ansiedade acaba muito mais interferindo depois na qualidade do sono do que trazendo pontos positivos. Porque aí ele fica preocupado, né? Ele fala, nossa, ó, hoje eu dormi 2 horas a menos do que o recomendado. Nossa, ó, hoje eu não consegui, porque tem alguns aplicativos que marcam até a qualidade do sono, né? É, assim, tem algumas ferramentas que são bem validadas, né? Até com respaldo científico, assim. Mas eu fico um pouco preocupado só com essa sensação de gerar uma necessidade e uma preocupação excessiva sobre aquilo, né? Eu acho que isso pode virar um fator negativo ali no excesso. Aqui na clínica a gente tem também, né? A Mi tinha falado da polissono. A gente tem um aparelho que é uma polissonografia tipo 4, que ele parece me fugiu do nome agora, um oxímetro, ele parece um Oxímetro. oxímetro, e ele conversa com o celular, ele se liga para o Bluetooth no celular, e aí você consegue avaliar a qualidade do sono do paciente ali, né? E a gente na clínica a gente tem uma função também, minha esposa trabalha mais com a parte respiratória, então ela acaba usando bastante isso para diagnóstico de apneia do sono, né? Eu já tentei usar para alguns atletas para ver a qualidade do sono, mas ele não é tão interessante porque ele é bom para verificar o nível de saturação, né, basicamente, e ele também faz a gravação do ronco, tudo isso. Então, assim, para o atleta, para ficar muito tempo, para a gente ver a qualidade, eu sou mais fã dos questionários também. Acho que os questionários são bem validados e agora estão saindo, todos estão sendo traduzidos também em português, então acho que funciona bem o questionário, acho que gera menos problemas a longo prazo, sabe? E acho que é mais fácil também do atleta ter responder, porque assim, uma polissonografia, você tem que dormir no laboratório. Acho que quem já fez sabe que não é um negócio Terrível. confortável. Você fala, nossa, dormi super bem. Eu já fiz uma vez que eu falei, gente, eu não dormi nada. E nem, tipo, dormir, mas você, tipo, você tem a sensação que você sai de lá, tipo, destruído, como se você tivesse passado a noite inteira rolando de um lado para o outro. Para você submeter um atleta a isso, para você falar, ah, só para ver qualidade de sono, tipo, você tem um jeito mais fácil de você fazer pelo questionário, óbvio, não é igual o mesmo resultado, mas você não precisa expor ele a uma noite de sono ruim só para ter a mesma relação, sabe? Então, acho que você consegue fazer uma forma mais fácil, sem ter que levar o atleta para o laboratório. Por exemplo, eu normalmente tenho 14, 20 atletas. Aí, para eu marcar para todos os atletas irem para fazer uma polissonografia, terem disponibilidade, entendeu? Eu acho que isso também já dificulta ainda mais a minha avaliação. O Diogo Amaral perguntou aqui, ó, boa noite. Você comentou sobre retirar o energético e quando ele é incluído antes dos jogos, isso no futebol? É uma boa Então. pergunta, porque realmente, né, às vezes você tem um jogo noturno aí, Uhum. né, tem o dia todo, e de repente à noite está um pouco mais cansado e toma um energético, né? E aí? Então, como eu falei, meus atletas são adolescentes, então eu consigo controlar melhor isso. Óbvio que às vezes ele já tem uma política, dependendo, eles já passam no nutricionista, às vezes já usam um suplemento que já tem um pouco de cafeína, já tem estimulante. Então, o que a gente faz para atletas que já consomem pré-treinos, por exemplo, pré-jogo, e é respaldado por um nutricionista, a gente às vezes até deixa liberado. O grande ponto é que tem atleta que não tem costume.
Aí eu dou para um atleta qualquer cápsula ou suplemento ali pré-jogo. Meu, esses atletas que não têm a familiaridade, é assim, absurdo o quanto, tipo, ele fica assim frenético. Quando a gente tava no Brasileiro, no Rio, a gente tava, tipo, quase dando horário do nosso jogo, todo mundo tomando o que precisava tomar, aquecidos. O jogo anterior foi para prorrogação. O pré-treino, o pré-jogo desse esse atleta bateu na hora errada. Então ele estava frenético do lado de fora da quadra. Então, às vezes a gente, tipo, prefere segurar do que deixar ele tomar assim, ah, nossa, vou experimentar hoje, sem nenhum respaldo, e aí depois, ao invés de fazer bem, fazer mal. Porque, por exemplo, muito suplemento de cafeína tem outros componentes, e se ele passar mal, tem uma dor de barriga? É meu atleta principal. E se ele toma um energético que, ai, aquele sabor não fez bem para ele. Então, às vezes a gente prefere pecar pelo excesso. Então, não deixar eles tomarem nada novo em competição para não correr esses riscos. Então, por exemplo, ele faz uso todos os dias no treino, então ele vai se adaptando, ele vai conversando com a comissão técnica, ele vai conversando com a equipe médica dele, e a gente consegue falar, beleza, já está acostumado, dá para tomar pré-jogo. Se ele não faz isso no período de treino e ele quer fazer isso dentro da competição, a gente não deixa. Para o futebol é mais específico, eu não tenho o costume de trabalhar diretamente, então caso alguém tenha mais contato, pode falar direto, mas é que as pessoas acham que o energético vai dar a energia que ele precisa para aquele jogo, sendo que às vezes é o sono que ele não dormiu e ele está tentando equiparar de alguma outra forma. Então também, às vezes, nem é isso que vai fazer trazer o melhor rendimento para ele. A gente tem essa coisa de, ai, pô, o energético vai resolver a vida daquele atleta naquele jogo, e às vezes traz mais prejuízo do que benefício. Eu tenho, quando eu estava no, também trabalhava nas categorias de base, né? E a gente tinha um fisiologista, que hoje ele está no profissional até, e a gente tinha o costume, dependendo das condições, né? Dependendo do tipo de jogo, da categoria, principalmente para os mais adultos, a gente tinha um costume de assim, ficar à vontade, né? Não era obrigatório o uso, mas tinha café no vestiário, e tinha energético disponível para quem quisesse. Aí entra nesse lance do que a Miliana estava falando, né? De quem está mais familiarizado e tal. Mas aí eu acho que também é importante entender o contexto, né? Que você está inserido. Porque se você pensar nisso, que ele vai usar uma vez por semana, talvez, isso vai funcionar de um jeito no organismo, né? Para o cara que vai usar, pensando no energético especificamente, a longo, todo dia, por exemplo, também não vai gerar esse gás que ele está imaginando a mais aí, né? Mas eu acho que entra meio que no contexto educacional, de instruir os atletas sobre isso também, né? Tipo, ó, pode te ajudar, mas não necessariamente, não é isso que vai ser o diferencial. O diferencial é o que você faz todo dia mesmo, né? O treino e tudo mais. E acho que a gente entra de novo na parte de educação, porque assim, para um esporte coletivo, eles são amigos. Aí ele fala: Ó, eu tenho um negócio aqui, você não quer experimentar? E aí um vai pegando do outro. Então a gente educar também que eles procurem um acompanhamento, então que eles passem no nutricionista, que eles Uhum, tenham um acompanhamento médico, porque às vezes eles têm um problema que não é visível. E às vezes aquilo vai fazer muito mal. Tipo, a gente teve atleta que a gente descobriu que tinha problema cardíaco. Então imagina um atleta com problema cardíaco tomando uma bomba de cafeína, uhum, tomando uma bomba de energético. Uhum. Então aí depois ele passa mal, até você descobrir e associar que foi a cafeína, que foi uma outra coisa que ele tomou, é muito difícil. Então, acho que a gente volta a falar que acho que o primordial é a gente educar o nosso atleta e trazer eles cada vez mais para perto. Acho que isso é super importante. Ok. Tem mais uma pergunta do Diego M agora. Boa noite, parabéns a todos pela aula. Tenho uma dúvida em relação a um questionário, especificamente o PSQL, QI, né? Fica É, SKI. É o Pittsburgh.
É. É, Estou fazendo um trabalho com ele, mas estou com dificuldades para pontuá-lo devido ao tamanho da amostra. Pesquisei alguns apps, mas não achei muito prático. Existe alguma maneira mais simples que vocês utilizam para pontuá-lo? Obrigada pela oportunidade. olha, PSQI é um negócio trabalhoso. Acho que a maior parte de questionário de sono, ele é trabalhoso no sentido de que você coloca lá 1, 2, 3, 4, mas às vezes a pontuação dele é 4, 5, 6 ou é 4, 3, 2, 1. Então, isso dobra o nosso trabalho. Quando eu usei no mestrado, eu tinha uma tabela, então eu já colocava o número que ele colocou e ele já me jogava a pontuação. Desde então, eu não achei nada que fosse mais prático. É trabalhoso mesmo. Não sei se o Bruno chegou a trabalhar com alguma coisa que fosse mais fácil de pontuar isso, mas o meu trabalho foi manual mesmo. Ô, Diego, não tem atalho, viu? O Léo levantou a mão, não sei se ele conhece um hack mágico aí, mas eu acho que Não, é trocar ideia com alguém que Se manja de esse hack Excel. existisse, acho que eu já ia ficar Fala triste aí, por Léo. ter feito todo o mestrado na mão. eu usei o Pittsburgh no doutorado e para fazer o cálculo de 189 atletas foi o caos da minha vida. Então. Aí, foi na Eu mão, tenho, eu né? tenho Tem que na fazer. mão, na mão. Eu tenho um arquivo em PDF, Diego, se for o caso, até compartilho com você, Milena, com o Bruno, e eu já deixei meio que mais fácil cada domínio para facilitar o que você tem que pegar de cada resposta. Não sei se te ajuda. Se for o caso, eu envio para vocês, mas não tem Então. não tem mágica, não. Eu usei É uma coisa na mão mesmo. parecida, assim, de tipo, já ir jogando dentro de uma tabela, assim, as pontuações, mas é trabalhoso justamente por conta disso, porque nunca é 1, 2, 3, 4. Então, você, tipo, Uhum. questão D é 4 pontos, né? Um é 1, 2, 3, 4, o outro é 4, 3, 2, 1, o outro é, tipo, 5, 6, 7. Aí você vai vendo que cada questionário tem um jeito de fazer isso, mas normalmente é assim, na mão. Já arruma uns Obrigado. amigos aí Tá, para ajudar, tá um pouco que é difícil de trabalhoso o pontuar, negócio. mas É, obrigado. Obrigado pela oportunidade. imagina. Gente, eu tenho uma última pergunta, assim, né, da minha parte, por exemplo, né, da minha parte, que, por exemplo, né, vamos supor que a gente tem lá um paciente que é um atleta isolado no nosso consultório e que a gente vê que ele apresentou aí, que ele relatou que tem uma dificuldade de sono, tal, que acha que não está dormindo bem. Qual que é a primeira intervenção, assim, que vocês abordam? Você sabe que ele, né, não está controlando bem o sono dele. Qual a primeira intervenção, assim, que vocês fazem? O que eu gosto de fazer é explicar para ele os aspectos relacionados à higiene do sono. Acho que isso é o primeiro ponto, né? Então, assim, tentar entender a rotina dele no sentido de assim, poxa, beleza, como que é quando você se prepara para deitar? Ah, você fica trabalhando muito tempo e já vai direto deitar, você toma um banho, você fica deitado na cama mexendo no celular. Primeiro a gente tenta pontuar isso, fazer um panorama geral. E assim, eu acho que a gente tem os 10 passos ali da higiene do sono, né? De controle de luz, controle de alimentação, controle do ambiente, que acho que são as primeiras informações que a gente tem para lidar, para oferecer ao paciente, né? Num segundo momento, se ele eventualmente vai tentando fazer tudo isso e não percebe muita melhora, eu tento orientar sobre rotina mesmo, do dia a dia, assim, né? De tentar tirar atividades que são mais estressantes do período noturno, tentar modificar, ajudar ele nessa organização, né? Da rotina dele. E eu gosto também de pensar em meditação. Assim, eu não sou expert no assunto, então eu acabo usando Mindfulness aplica está vindo com tudo. exato. Eu acabo usando aplicativo, sugiro aquele Headspace, tem até no Netflix agora também que você consegue colocar, e aí eu sugiro de colocar o fone de ouvido e ir ouvindo e para tentar fazer um, um desligar mais natural, assim, né? Lógico, prepara o ambiente e tal, e vai fazer. Tem algumas meditações específicas para indução de sono, né? Então, acho que eu tento fazer essa sequência, assim, de.
Eu acho que, complementando, o grande ponto é ele criar uma rotina. A gente, como fiz, a gente sabe que nem sempre a nossa agenda começa no mesmo horário. Então, isso também já dificulta a gente criar uma rotina. E, além disso, o que eu percebi com pandemia é que muita gente trabalha, usa o computador na cama. Nosso cérebro faz uma associação de que o lugar de descanso já não é mais um lugar de descanso. É um lugar que você está super pilhado, trabalhando, vendo coisa. Uhum. Então, isso também a gente parece besta, né? Mas a hora que você deixa o local de sono como só de sono, então você cria um ambiente, usa a parte de higiene do sono para fazer com que aquele ambiente seja adequado para você dormir, isso já facilita metade do trabalho. Aí é óbvio, associar a outras coisas. Então, Bruno citou do cronotipo. Às vezes ele prefere acordar mais cedo, dormir mais cedo, mas o trabalho dele não deixa ele fazer isso, ou a rotina dele não deixa ele fazer isso. Então, a gente precisa ir conversando e tentando fazer perguntas e associações do que a gente pode ajudar. Óbvio que às vezes o colchão tá ruim e a gente Uhum. nem vai pensar nisso, o travesseiro tá ruim, ou o quarto é muito quente, é muito barulhento. Então parece muito pouco, mas faz toda a diferença no resultado geral, assim. Então, é transformar o quarto num quarto. É pegar e falar para ele evitar isso aqui, ó. Porque a galera usa o celular até na cama e agora eu vou dormir. Quer fechar o olho e dormir. Então, luminosidade do celular, da nossa própria luz de casa, deprime liberação de melatonina. Então, quanto mais eu uso isso aqui, mais tarde eu tenho liberação da melatonina, mais tarde eu começo um processo de início do sono. Então, acho que isso também é importante. Você tem filho, não tem, Gi? Eu tenho dois. Então, você lembra quando eles eram bebês? O que a gente mais brigava para tentar fazer é ter a Eles rotina com dormirem. eles, né? É. Aí, tipo, que nem com criança, né? Você faz a rotininha do banho, aí vai e mama no Você cria o ambiente. É a mesma ambiente. coisa, você cria o contexto, né? Eu também acho que só é importante a gente entender assim, né? O sono, ele faz parte de várias outras coisas, né? Também mesmo não adianta não treinar direito, né? Ah, vou dormir direito, beleza, é uma parte do processo, mas É daí uma tá associação entre os. tudo maluco, alimentação, o treinamento não consegue manter com rotina, e acho que isso é importante entender que é uma ferramenta, né? Entender que é dentro de um contexto ele vai fazer sentido ali. Mas só achar que, vou dormir bem, e vou ser campeão E do você é o mundo. melhor jogador. É, exato. É por isso que a gente volta naquele pilar, é uma associação entre as três coisas. Se você Exato. só falar, só vou dormir, ou só vou comer bem, ou só vou treinar, uma coisa vai prejudicar a outra. Então, no Exato. final, Pode o falar resultado é então. péssimo igual. Léo, acho que levantou a mão, né, mais uma vez. Milene e Bruno, parabéns pela aula. Eu tenho uma dúvida, duas, na verdade. O que é mais importante para vocês? Estão aí em frente a essa temática de sono. Qualidade do sono ou quantidade de sono? E a minha segunda pergunta o Bruno comentou do Mindfulness, né, que é uma opção. Já tentaram usar ou algum script de hipnose? Não, você sabe que hoje eu atendi um lutador de MMA aqui, que ele estava falando que, mas eu desconheço, que ele estava falando que ele passa com médico que trabalha com hipnose para melhorar a qualidade do sono dele. E eu fiquei em choque. Falei, nunca ouvi, nunca li sobre, não posso tecer comentários. Pode Acho no meu que, contexto também. nunca Não vi. tive esse contato direto para falar se eu acho que funciona ou não. Não é uma coisa que eu acabo estudando diretamente também. E E sobre sobre. as... Vai lá, gente. Fala aí, pode falar, Bruno, pode Vai, falar. manda bala, vai lá. Então, sobre qualidade e quantidade, é difícil a gente.
falar, tipo, aí eu prefiro uma coisa ou outra, mas eu acho que assim, com os estudos, eu acho que eu sou mais da qualidade do que da quantidade, porque quantidade pode ser que eu falar, eu durmo 10 horas, mas você dorme 10 horas, tipo, com um monte de despertar, com um sono que não tem um ciclo adequado, então a hora que você fala, dormi 10 horas, tá bom, dormi 10 horas, mas aí a gente brinca, a hora que você pega o plano, mesmo por um smartwatch, você vê lá, latência aumentada. Aí você vê lá, despertar X tempo do seu sono. Então, eu acho que eu prefiro a qualidade. Então, mesmo que ele durma menos, ele tem um sono melhor. Então, eu falar, putz, ó, dormi 8 horas, dormi 7 horas, mas dormi bem, do que dormir 10. Tem vezes que dorme 12 e você fala, tá. E acordou mais cansado do que dormiu. Uhum. A Eu acho que literatura para gente. coloca. Oh, perdão. Não, e eu acho que para a gente entender isso também, a gente precisa entender a preferência do paciente, né? A preferência do atleta ali. Tem Sim. gente que vai se dar bem, talvez dormindo um pouco Dormindo menos, né? mais. Ou dormindo mais, Ou mais. exatamente. Ah, Eu acho que assim, não é um paradoxo de dualidade, né? Não é um contra o outro. Eu acho que a gente tem que uhum, tentar, na medida do possível, ter as duas coisas. Ter uhum. qualidade e ter a quantidade É adequada. A que, gente tá... Pode falar. é que eu acho que por muito tempo teve-se aquela ideia de tipo, eu preciso dormir 8 horas. 8 horas, é. É 8 horas. Se eu dormir 8:05 é ruim. Se eu dormir 7:55 Uhum, é ruim. Por uhum. muito, muito, muito tempo era assim. 8 horas de sono é o melhor, é o adequado para todo mundo. E não é. O que a gente fala que é adequado é você dormir e acordar sem o despertador e falar, putz, acordei bem. Tô bem. É isso, sabe? Então Eu- não adianta eu forçar um atleta a falar, você tem que dormir 8 horas. Ele fala, uhum. meu, se eu dormir 8 horas, eu acordo com ressaca de sono. Você acorda meio desnorteado, assim, ó. Então não adianta eu falar, bater o martelo e falar, você precisa dormir esse tempo. A literatura coloca um pouquinho como uma soneca, né? Então, além da qualidade, Sim, da nap quantidade, a times. presença da soneca. Vocês conseguem, você, Milena, que está no clube, consegue aplicar ou às vezes coletar essa soneca foi tão boa quanto o teu sono da noite? Então, em competição é muito difícil, porque a gente tem muita atividade no mesmo dia. E quando eles não estão em competição, para os meus atletas, como tem a parte de estudo, fica muito corrido deles conseguirem fazer isso, porque muitos deles saem da escola e vão para o clube. Às vezes eles mal têm tempo de se alimentar direito. Então, se Uhum. você falar para ele, você precisa dormir 30, 40 minutos, você fala, pô, vou dormir aonde? Então, é uma ótima abordagem. É muito bem visto, muito bem apresentado em artigo, mas na prática, assim, no contexto esportivo, é muito difícil de você conseguir conciliar de fato. Mas é uma delícia, né? A Não, é sonequinha. maravilhoso. Espanha tá aí para mostrar que a cesta é maravilhosa. O problema é tempo de soneca, que a galera fala, vou tirar uma Exato. soneca. Não é roleta russa de sono E do tipo, coloca até dormi, pijama, acordei a né? hora. Dormi e acordei a hora que eu quiser. E aí a gente volta na ressaca do sono. Porque a gente é priorizado 30, 40 minutos. Quando você passa disso, vamos dizer assim, 1 hora. Quem nunca dormiu 1 hora, de- tipo, depois do almoço, e acordou parecendo que tinha sido atropelado? Porque você acorda assim, tipo, ressacado mesmo. Como se você tivesse dormido horas e horas. Aí você fala, meu, não sei nem onde eu tô direito. Então não adianta eu falar pra você que você precisa fazer um cochilo e o seu cochilo durar 3 horas. Exato. Mas aí a ciência ela já está bem estabelecido, né? Um padrão aí de 20 minutos, pelo menos 20 até 40 no máximo É, dessa sonequinha aí. É o nap. para trazer benefício e não malefícios. Uhum.
Tem mais uma pergunta aqui no chat, da Criciele Souza. Boa noite a todos. Quais são as estratégias utilizadas para adaptações do jet lag? Boa. Jet lag. O que tem se visto é você tentar já fazer adaptações ao seu horário de viagem. Então, fusos adiantados, a gente tentar ir dormir um pouco mais tarde, fusos que tardios, a gente tentar adiantar, para tentar, na hora que você viajar de fato, você chegar lá, você não ter tanto prejuízo. Não é todo mundo que consegue fazer isso, porque a rotina daqui nem sempre facilita isso, ou para atleta é o período de aclimatação, que às vezes é o melhor a ser feito. Mas acho que a melhor política para tentar minimizar jet lag é isso, você ir tentando equiparar o seu fuso daqui para o fuso da viagem. Ou, quando tem a possibilidade, né, pensando, está virando rotina aí em clube de futebol, por exemplo, Um já tempinho volta, antes. termina o jogo, volta no mesmo dia, né? É, E aí o pessoal tem avião próprio e tudo mais, né? é a abordagem mais Fora, simples, fora, assim. fora da realidade da maioria, mas parece ser interessante também, né? Sim. Lembrando, na Olimpíada, se eu não me engano, o pessoal da natação usou aqueles óculos, né, para retardar ou mudar ali o horário do É, sono ali para eles competirem à noite, aí a né? gente tem Banho de recursos, sol, né? é, Banho de recursos com luz, na mais verdade. dinheiro. É, não é todo O mundo vai Deve ter jeito ser esse mais isso recurso, né? mesmo. O jeito mais simples e barato é você equiparar o sono por meio do fuso. Então, e tentar postergar seu sono ou adiantar. Outras estratégias são bem-vindas, mas nem todo mundo tem acesso a elas. Essa da natação foi bem interessante, na verdade, Edu. Agora que você falou, me abriu a caixinha dela aqui, que era isso, né? Então tinha atleta que tinha competição 9h30 da noite, as finais eram 9h30 da noite, aí no dia anterior ele competiu às 6 da manhã e depois às 4 da tarde, né? E aí eles tiveram uma estrutura de Sim, banho de luz mesmo, com óculos, com equipamento específico para isso, para tentar retardar o processo da indução da melatonina, né? sim. E foi bem, é isso, né? Tendo condições de se fazer, poxa, Condições. tem várias possibilidades, né? Use todas possíveis. Exato. E eu acho que é isso, né? Entendendo, cada competição vai ter a sua particularidade, né? Pô, se a gente pensar na natação, né? A gente está falando ali de milissegundos para fazer completamente a diferença, né? Então, você precisa ter todo o recurso. A gente está falando do mais alto nível possível de profissionalismo do esporte, que é a Olimpíada. Então, o recurso ele vai ter ali, né? Então, tem que usar mesmo. Todas as estratégias são válidas aí, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, queria agradecer aqui a Milena e o Bruno pela excelente palestra. Esse bate-papo aqui no final também, tirando essas duas, foi fantástico. Muito obrigado aí pela presença de vocês aí, pela disponibilidade de estar com a gente aqui. É uma honra, como a gente já disse no começo, fazer parte disso, acho que de forma mais direta, né? É muito gratificante. Estamos às ordens aí, não só para vocês, Sonaf, mas para todo mundo que estava aqui assistindo, precisando, é só entrar em contato com a gente. É isso aí mesmo. Estou à disposição também. É sempre um prazer. E tudo que envolve fisioterapia é um negócio que eu gosto muito. E podendo fazer parte disso dentro da Sonaf, acho mais rico ainda. Igual eu falei no começo, é um prazer mesmo, prazer imensurável, assim, de poder participar disso. E agradecer a todo mundo que ficou aqui também, né? Terça-feira, 9h30 da noite, todo mundo com o sono para colocar em dia Olha a aí. gente atrapalhando a rotina de todo mundo. E valeu aí também pela presença de vocês, viu, gente? Fiquem à vontade.
se te quiser continuar trocando ideia, mandando dúvidas, pode mandar no Instagram, pode mandar no e-mail. É, então, estamos à disposição mesmo. Valeu pela oportunidade, valeu pelo convite, Edu. Valeu pelo convite também poxa, estar aqui e num lugar que várias referências profissionais já estiveram é um negócio assim, eu me sinto nas Olimpíadas também, de verdade É mesmo, isso. valeu mesmo. Bom, Gi, quer falar alguma coisa? Parabéns, não tem o que falar. Realmente foram sensacionais, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Bom, só algumas informações. A gente já tem marcado a próxima reunião presencial, tá? Vai ser dia 27 agora de abril, no Mackenzie, tá? Vai ser sobre rugby, tá? Vamos ter a Mariana Vito, né? Que trabalhou na seleção aí também. A Alice, que é lá de Santos. E eu vou estar junto com elas, a gente vai fazer uma mesa redonda ali, falando um pouco sobre o atendimento ali no rugby, que é uma ideia de levar o pessoal para conhecer o rugby, os valores do rugby, que é bem interessante. E Legal. até mais para frente ali, levar o pessoal para estar atuando mesmo no atendimento no campo ali, conhecendo Aulão, mais hein? o rugby. E mais para frente a gente já vai postar ali as informações, as inscrições, tá? E lembrando também da nossa jornada em outubro, 17 a 20 de outubro. Já vão reservando essa data aqui para vir para São Paulo, quem é de fora aí, e tem muita coisa boa para acontecer nesses dias também, tá bom? Acho que é isso, Muito bem. tá bom? Obrigado, então, pessoal, e boa Obrigada, noite. gente. Boa Valeu, noite. gente, boa noite.